Connosco estão dois elementos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Catarina Martins de Betancourt, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, e também Paulo Aido, jornalista da instituição. É com eles que vamos falar de notícias relacionadas com as questões da liberdade religiosa, a perseguição aos cristãos e também das campanhas de sensibilização da opinião pública que a Ajuda à Igreja que Sofre vai promovendo entre nós. Assim, hoje em destaque uma campanha de oração do terço para a Quaresma, pelo fim da pandemia, mas também em solidariedade para com os cristãos perseguidos, e vamos falar também da visita do Papa Francisco ao Iraque. É já daqui praticamente a uma semana, uma visita em que o Santo Padre irá a lugares, a aldeias e vilas que os jihadistas ocuparam em 2014, obrigando nessa altura à expulsão de milhares de famílias cristãs. ISIS fighters have been sweeping through the north of Iraq, driving minority Christians from their homes. ISIS released a new video today claiming to show the mass execution of Christians. Look here, Nasrani Khanzir, Christian pig. I can't say nothing to say. When ISIS came to Mosul and took Mosul, then he came and took the Christian towns, which is called Nineveh Plain. The migration is not a solution for us. We should stay here and defend it is my country. Everything is difficult because of the urgency. You have to do it from one day to the other. You cannot say, okay, come back in 2 weeks, I'm going to give you food. Half of this house was cut off by a rocket. ISIS destroyed Christian houses as a message to leave, but we stay. Because we are more stronger than their plan. Paulo Aido, esta viagem do Papa ao Iraque, que começa já no dia 5 de março e se estende a dia 8, digamos que vai reavivar memórias dolorosas. Sim, sem dúvida nenhuma, vai reavivar memórias dolorosas, porque vai ser, digamos, uma viagem ao epicentro do ataque jihadista às comunidades cristãs. Um ataque que começou em 2014, quando essas terras bíblicas, onde os cristãos sempre viveram, foram ocupadas pelos terroristas. E os cristãos foram obrigados a fugir, porque ninguém os defendeu. Ficaram completamente à mercê dos terroristas. O exército do Iraque desertou, as forças curdas que estavam nesta região também abandonaram as suas posições e os cristãos tiveram mesmo que partir. Há uma data que eu gostaria de lembrar e que seguramente o Papa Francisco vai também recordar nesta viagem, que os cristãos não vão esquecer, que é o dia 5 de agosto. Foi nesse dia que começou a debandada, digamos assim, dos cristãos. Calcula-se que nesta região da Planície de Nínive tenham partido naqueles dias, a partir do dia 5, 6, 7, mais de 100 mil pessoas. Calcula-se que poderão chegar mesmo aos 120 mil pessoas e fugiram, é importante sublinhar isso, com a roupa que traziam vestida. Fugiram mais para norte, para a região curda. E desde então, em grande parte, estas famílias cristãs têm sobrevivido com a ajuda de instituições, com a ajuda da solidariedade internacional e de instituições como, por exemplo, a Fundação AIS. E o vídeo que nós vimos, que é um trailer, digamos assim, de um documentário mais vasto que a Fundação AIS está a produzir sobre esta violência bárbara, mostra precisamente isso, mostra que, de facto, os cristãos foram vítimas de um ataque extremamente violento. Tudo o que era símbolo cristão foi atacado. Casas, escolas, igrejas, centros paroquiais, imagens religiosas, tudo. Houve o objetivo, e isso eu recordo foi já reconhecido, que é pelas Nações Unidas, que é pela União Europeia, por exemplo, o objetivo era mesmo o genocídio da comunidade cristã, acabar com a presença cristã de toda esta região. E, portanto, esta viagem do Papa, que agora o Papa vai fazer ao Iraque, esta região, é muito importante porque é um sinal mais dessa solidariedade da Igreja para com estas famílias cristãs que são um testemunho de fé nesta região. E importa aqui também lembrar, para terminar também, que a Fundação AIS está profundamente envolvida neste esforço para que os cristãos possam regressar às suas terras de origem, e para isso é preciso reconstruir casas, reconstruir igrejas, reconstruir infraestruturas, dar condições de segurança para que os cristãos possam vir novamente para as suas terras.
e o Papa Francisco está muito empenhado também nesse esforço e reconhece o trabalho, digamos assim, da Fundação AIS. Eu lembro aqui um episódio, há tempos foi oferecido ao Papa um carro extraordinário, um Lamborghini, e o Papa fez questão de o leiloar e fez questão de doar uma parte desse dinheiro precisamente à Fundação AIS para ajudar os cristãos da Príncipe de Nínive, que ele agora vai visitar já no início de março. Uma maneira de ajudar estas comunidades cristãs, além da ajuda material, é também através da oração, e a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre acaba de lançar também uma campanha de oração, precisamente pelos cristãos perseguidos, mas também pelo fim da pandemia do coronavírus. Diante da pandemia do Covid-19, a Fundação AIS lançou uma grande corrente de oração com as comunidades contemplativas de todo o mundo. Numa semana, 50 comunidades dos 4 cantos do planeta responderam, assegurando a sua oração por todas as pessoas afetadas pela pandemia. Para além da promessa de orações, a maioria das comunidades enviou também mensagens de solidariedade e de compaixão. E às vezes, de receio. As carmelitas de Boea, nos Camarões, partilham o medo que têm pela evolução da situação em África. Em África, dizem-nos, vai ser muito difícil controlar esta pandemia, mas não desanimamos porque Cristo é a nossa esperança. Infelizmente, o coronavírus vem juntar-se e agravar outros problemas. Muitas destas comunidades religiosas vivem em países onde os cristãos sofrem discriminação e violência, como a Nigéria, o Chad, Marrocos, o Sri Lanka, a Índia, o Burkina Faso ou ainda Madagascar. As carmelitas de Morondava, precisamente em Madagascar, afirmam: a pandemia também chegou ao nosso país, mas muitas pessoas agora até têm medo que as milícias terroristas aproveitem a situação para fazerem pilhagens. Outros vivem em estados onde a pandemia agravou ainda mais as dificuldades económicas. É o caso do Equador, da Venezuela ou da Ucrânia. Alguns sacerdotes deixaram de poder receber meios de subsistência e alguns confessam mesmo que estão pobres e vulneráveis. Há irmãs que já nem sequer têm dinheiro para comprar sabão e produtos de higiene. A Fundação AIS apoia os padres e as irmãs que também sofrem com esta pandemia. Agora, eles precisam de nós, mais do que nunca. Ajude-nos a ajudá-los. Rezar o terço pelo fim da pandemia, mas também rezar o terço pelos cristãos perseguidos, além da oração em si. Esta iniciativa da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre procura ser também, Catarina, um veículo de sensibilização da opinião pública para a questão da liberdade religiosa. Sem dúvida, portanto, nesta quaresma, a Fundação AIS volta a lembrar aos portugueses a importância de rezarmos o terço e, portanto, queremos que nesta quaresma todos nós nos possamos unir em oração, não só pelos cristãos perseguidos, mas também pelo fim da pandemia. É preciso também dizer que, com esta pandemia, portanto, nos últimos meses, a situação de muitos cristãos no mundo ainda se agravou mais, porque muitos destes cristãos que vivem nestes países onde também está a acontecer a pandemia, evidentemente, são cristãos que têm trabalhos muito precários, trabalhos que permitem apenas a sobrevivência do seu dia-a-dia, e isto, com a pandemia, acabou por provocar ainda uma pobreza ainda maior. Portanto, tememos e sabemos de muitos casos de cristãos que estão neste momento numa pobreza total e que estão à mercê destas ajudas internacionais. E por isso, a Fundação AIS, nesta quaresma, lança este desafio a todos os portugueses para rezarmos diariamente o terço, não só pelos cristãos perseguidos, que é um drama que existe e que precisamos de lembrar e de rezar por ele e de lembrarmos destes nossos irmãos que são perseguidos, mas também pelo fim da pandemia, que é também uma outra tragédia que está a acontecer neste momento. E por isso esta grande corrente de oração é de facto chamar a atenção para estas realidades que estão a acontecer no nosso mundo e que nós, aqui em Portugal e no mundo, não nos podemos esquecer. E por isso lanço aqui, de facto, este desafio para quem nos está a ver, para se unir a nós em oração nesta quaresma, por estas intenções, pelos cristãos perseguidos e pelo fim da pandemia no mundo. Um olhar em torno da liberdade religiosa e dos contextos de perseguição. Catarina Martins de Betancourt. Paulo Aito, obrigado por nos terem trazido estas sugestões para estes dias de Quaresma.